Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, eu vi que muita gente mandou mensagem pra mim com um relato. Gente, continue mandando. Em breve a gente vai ter um quadro novo e se você quer ouvir a sua história aqui, comece a escrever e mande pra mim. Lembrando que as histórias vão aparecer por ordem de quem enviou. Então, comece agora, senão só pode demorar um pouco pra aparecer. Eu também queria agradecer agora no início os patrões e, claro, convidar todo mundo a dar uma olhada lá no PicPay, é só procurar Sobre o Mundo, ou no Catarse, no link aqui embaixo, ou até mesmo no Patreon. Lá você vê várias maneiras de apoiar o podcast e também você recebe algumas coisas de volta, como mimos, os patrões têm acesso à informação antes de todo mundo, o grupo secreto dos patrões, sem falar no Sobre o Mundo Patrões, que é um podcast extra toda semana. Mas chega de falar disso, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Um Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4. Seu filho pode ter morrido, mas não há necessidade de lamentar. Eu moro em um lugar isolado, um bairro grande e antigo, onde as casas são mais distantes e as ravinas cortam nossos quintais. Minha casa está ainda mais isolada das outras, separada por uma tela de pinheiros, faixas de grama morta e hectares e mais hectares de trilhas irregulares. Meus pais nunca me deixaram explorar esses caminhos. Disseram que as pessoas muitas vezes se perdem, mesmo em nossa vizinhança. Por quê? No mês passado, um garotinho havia desaparecido durante uma grande tempestade. Meus pais ficaram extremamente perturbados com isso, reclamando sobre a importância de dar ouvidos a esses avisos. Disse que ele nunca foi encontrado. Eu fui inteligente o suficiente para ouvir. Eu era esperto. Eu fiquei lá dentro, sob minhas cobertas, e observei enquanto o relâmpago rasgava caminhos irregulares e incandescentes no céu. Poucos momentos depois, o estrondo de um trovão de arrepiar o queixo soaria. Meus pais estavam dormindo no quarto acima do meu. Eles me ensinaram como medir a distância de uma tempestade. Espere um flash de luz preencher o céu noturno. Conte cada Mississippi e divida por 5. A cada 5 segundos, a tempestade estava a 1 quilômetro de distância. Tinha dificuldades com outros números além de 5. Ainda estávamos apenas aprendendo a dividir na escola. Eu contei até 10 Mississippi dessa vez, antes que o trovão passasse por mim, enchendo meus ouvidos com uma cacofonia de rugidos de latão. O som não me assustou. De uma forma estranha, era bastante reconfortante, proporcionando-me a falsa segurança do tijolo e do vidro que me separava dos elementos. Nem a luz cegante, nem os tremores ensurdecedores poderiam me alcançar. Eu olhei para o meu teto, observando as sombras das venezianas das árvores através da pintura áspera e branca. Uma visão extremamente bela. Meu cobertor de lã esfarrapado estava amarrado em meus braços e minha cabeça aninhada em um travesseiro excessivamente felpudo. Fiquei deitado, esperando o próximo estrondo de um trovão. Aquilo encheu meus ouvidos no Mississippi 8 dessa vez. Esfreguei o cobertor com a minha bochecha, lutando para fazer as contas. Cerca de 1,5 km de distância. À medida que o trovão morria, um som diferente permeou meu silêncio perfeito. Era um rangido, seguido de uma arrastada seca. Então, silêncio novamente. Meus cabelos do pescoço se arrepiaram e eu me abracei ainda mais apertado. Outro flash se espalhou pela sala. Eu me senti grato, sentindo o medo familiar do poder surpreendente da natureza varrer qualquer mal-estar. Eu contei novamente, segurando o meu cobertor perto. 5 Mississippi. A tempestade estava se aproximando. O trovão,
um prenúncio dos danos que se seguiriam. Outro flash iluminou meu quarto pela grande janela em frente à minha cama. Percebi os contornos roxos das árvores esparsas além, estremecendo brevemente enquanto me imaginava ali entre eles. Pelo menos, eu tinha minha casa, meu quarto, minha cama. Outro estrondo de trovão passou por mim no 4 Mississippi. Quando morreu, ouvi mais um rangido das tábuas do assoalho. Eu permaneci congelado, me convencendo de que não havia ameaça se eu não pudesse vê-la. Um novo flash de luz brilhou através do meu quarto, e por uma fração de segundo, eu percebi um lampejo de movimento à direita da minha janela. Fiquei olhando para aquele ponto do meu quarto, tentando separar alguma entidade imaginária do poço de sombras formado pelo canto de meu quarto. Assim que meus olhos pousaram na escuridão daquele local, um novo flash floresceu na escuridão, e eu fiquei cego mais uma vez. Gemendo, fechei os olhos com força. Eu não tinha medo de tempestades. Os cães tinham, outras crianças tinham, até mesmo meus pais sacudiam com o estrondo ocasional de um trovão. Eu não. Eu os observava, media sua distância e tirava conforto deles. Levei alguns momentos para descobrir o que havia de errado com aquele último flash. Nenhum trovão ecoou depois disso. Tentei me lembrar de minha contagem, mas percebi que não tinha contado. Esperei a próxima espiral de relâmpago brilhar nas árvores além, e realmente suspirei de alívio quando isso aconteceu. Mas naquele momento, outra coisa chamou minha atenção. Conforme o relâmpago enchia meu quarto, uma explosão secundária de luz pareceu surgir logo além das bordas de minha janela. Olhei com atenção para as árvores enquanto seus contornos preto-púrpura eram eletrificados em minha visão, mas nada mais apareceu. Com outro gemido, enterrei minha cabeça contra meu travesseiro e fechei os olhos para proteger do clarão. O trovão rolou pelo meu quarto em uma contagem de 3 Mississippi dessa vez, mas novamente um rangido assustador, algo andando em seus calcanhares. Eu examinei minha janela, procurando por qualquer sinal de movimento, mas nenhum apareceu. Não havia nada ali, apenas a mãe natureza em todo o seu poder inspirador, travando uma guerra de plasma eletrificado e concussões sônicas contra a Terra. Comecei a cochilar. Meu olhar cauteloso entrava e saía da consciência, embaçando e focando novamente na janela. Em minha mente, mantive a contagem imaginando quando a tempestade nos atingiria. Esses flashes bombardearam minhas pálpebras, lançando contornos espectrais das árvores contra o vazio vermelho e estranho que tive quando tentei fechar os olhos com força. Descobri que estava estendendo os ouvidos para detectar quaisquer discrepâncias, catalogando as ondulações do trovão, exatamente quando um flash cintilou em minha visão avermelhada. A exaustão deve ter entorpecido meus sentidos, porque em algum momento comecei a perceber que o trovão nem sempre combinava com os relâmpagos. Às vezes era apenas o flash, seguido por um rangido. Eu tinha lutado para apagar o rangido da minha mente, enterrando o medo sob o outro, mas estava ficando mais difícil de ignorar. O medo me paralisou, impedindo-me de alcançar a escuridão do meu quarto para enfrentar as minhas suspeitas. Continuei olhando pela janela, rezando pelo próximo clarão de um relâmpago. Ao invés disso, o próximo flash apareceu do lado esquerdo da minha cama. Eu vi na janela um contorno de algum tipo vagamente humanoide e fino. Eu ansiava que fosse uma árvore, mas uma crescente sensação de pavor tomou conta da parte lógica da minha mente. Era algo muito pior. Permanecendo calmo e quieto, cheguei ao topo do cubículo das minhas cobertas e, sob minha pálpebra, apliquei o princípio da distância do raio a esse novo fenômeno. Um flash, 10 Mississippi, outro rangido. Outro flash, 7 Mississippi, outro rangido. Cada pulso de luz trazendo à tona as coisas. Membros negros e desengonçados em minha janela estavam se aproximando da minha casa. Houve outro clarão.
esse acoplado a um relâmpago. 5 Mississippi. Não pude ouvir o rangido dessa vez devido ao trovão, mas quando o rugido estrondoso morreu, eu quase gritei. Houve um som de respiração, ríspido, seco, quase com fome. Estava vindo da minha esquerda novamente. Eu apertei meu cobertor no meu peito, tentando não soluçar com a revelação. A figura estava no meu quarto. Estive observando seu reflexo sob a luz dos flashes. Outro clarão de luz carregou a sala por um momento, seguido por um rangido adicional. O gelo enrolou-se na minha espinha, enquanto eu sentia minhas cobertas enrugarem suavemente e meu colchão afundar levemente. Outro flash acompanhado por aquela respiração nojenta e um zumbido muito fraco de uma câmera Polaroid. Eu não me mexi, não conseguia me mover. Você não rola para enfrentar um terror. Isso ia contra todos os instintos animalescos que tínhamos. Em vez disso, fiquei ali deitado, sentindo dedos longos e finos se enrolando em meus lençóis e o peso das coisas se deslocando ainda mais perto. Eu fechei meus olhos com força, abandonando meu olho mágico. Um raio floresceu mais uma vez contra minha janela, e o contorno de algo grotesco, curvado sobre minha cama, tomou forma contra minhas pálpebras. Ele respirou ruidosamente, a câmera pendurada em seu pescoço e sua camisa desabotoada. Estremeci ao sentir sua boca tocar a base do meu pescoço. Na janela, pude vê-lo praticamente me sufocando, suas roupas gordurosas esfarrapadas de sujeira e lama. Ele tinha uma barba áspera, e seu hálito cheirava a carne podre quando ele colocou uma mão nodosa na minha coxa e começou a mexer para cima. Seus lábios pairaram logo acima da minha orelha, puxando meu cabelo escuro para trás e tocando a pele. Eu me perguntei para onde você foi, disse ele em um tom áspero. Ele me rolou completamente, um sorriso malicioso dividindo seu rosto com marcas de varíola. Que bom que você sobreviveu. Ele ergueu sua câmera. Vamos nos divertir agora, certo? Eu encarei de volta para ele sem palavras. Ele ergueu a câmera até o meu rosto e tirou outra foto. Naquele momento, ele começou a gritar. Acho que ele finalmente deve ter visto meu rosto. A carne se desprendendo do meu crânio. Os tendões se enrolaram firmemente ao redor da minha bochecha direita e do queixo. A órbita negra do meu olho esquerdo olhou de volta para ele, condenando e alegre. Ele tropeçou para fora da cama, chorando como um bebê, e eu o segui lentamente. Ele tinha vindo me buscar no mês anterior, durante outra tempestade. Ele tirou fotos de mim por Deus sabe quanto tempo, vagarosamente entrando no meu quarto e me roubando noite adentro. Ele conhecia os caminhos que serpenteavam além da minha casa, certo de que ninguém jamais nos encontraria. Mas eu escapei. Eu fugi para a floresta durante aquela tempestade, mas logo eu também me perdi. Adormeci o sono eterno, o sono sem vida. E então, acordei mais uma vez. Foi durante outra tempestade. E eu sabia para onde ir. A dor dos meus pais nunca poderia ser consertada. Eles já tinham perdido o garotinho dele. Mas eu ainda poderia consertar as coisas. Eu sabia que ele viria me procurar. Se eu ainda fosse cheio de vida, ele saberia onde eu estaria, e ele saberia me encontrar rastejando de volta para o meu quarto como uma barata. E aqui estava ele, soluçando lamentavelmente ao pé da cama de um menino. Saí da cama lentamente, observando voltar para a janela. Não havia nenhum lugar para onde ele pudesse ir. Um flash de relâmpago brilhou em meu crânio de alabastro, ecoando em minha mente quando me ajoelhei ao lado do verme. Misericórdia não espera por você.
Entoei com uma voz seca. Seus restos mortais nunca serão recuperados, nunca abandonado, nunca colocado para descansar. Ele olhou para trás com olhos amarelos selvagens. Eu descansei uma mão esquelética em seu ombro. Agora venha, vamos nos divertir na floresta. Ele gritou quando meu aperto aumentou. Então, gritou cegamente quando meus dedos perfuraram os seus tendões, engancharam em sua clavícula e o arrastaram para trás. Ele chutou e se debateu, se contorceu e espalhou orações distorcidas pela noite. Mas o trovão o afogou. Ele não conseguia me impedir. Percorremos as profundezas da floresta, mais longe do que qualquer ser humano sensato poderia viajar. Em algum momento, ele desmaiou de dor, a câmera ainda pendurada em seu pescoço, cheia até a borda com memórias de suas atrocidades anteriores. Eu parei em uma pequena clareira, onde uma árvore estava dividida por um raio. Lá, eu lancei o rastejante desajeitado na base da árvore e dei um tapa nele para ter certeza que ele acordasse. Ele olhou em volta às cegas, os traços duros de medo. Eu o levantei para o tronco estilhaçado do carvalho e perfurei seus braços e pernas com madeira estilhaçada. Lá, ele gritava e espumava, mas incapaz de se mover quando dei um passo à frente e tirei a câmera de seu pescoço. Uma foto, um flash da noite, eu murmurei, levantando a câmera para o buraco no meu crânio e tirando uma foto que seria uma memória eterna. Isso é tudo que alguém vai lembrar de você. Aproximei-me e envolvi meus dedos em torno de seu pescoço gorduroso, antes de bater a câmera em sua boca, quebrando seus dentes e prendendo-a em sua mandíbula. As fotos continuaram a rolar, iluminando seu peito e garganta, enquanto ele chorava e lutava fracamente. Recuei, sorrindo, lembrando-me das fotos que ele tirou de mim. Eu contei o tempo entre cada flash, deslizando mais e mais na floresta. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Raios brilharam e trovões rugiram e eu desapareci na noite. A polícia nunca saberia o que aconteceu com o menino que desapareceu. Haveria uma busca em toda a área e equipes de busca procurando na floresta, mas ninguém jamais encontraria nada. A única coisa remotamente interessante que os pais acharam foi um pouco de sujeira na cama do filho, em um quarto que ficou trancado por semanas, e uma única fotografia solitária, enterrada sob seu cobertor. A imagem de um carvalho despedaçado e uma frase simples escrita no verso: 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Seu filho pode ter morrido, mas não há necessidade de lamentar. Gostaram da história, seres do submundo? Se gostaram, mandem um feedback para mim. Eu sempre gosto de ouvir opiniões e feedbacks de vocês. Não se esqueçam também de mandar a história para o meu e-mail. Escrevam ela bem escrita e com detalhes. É sempre melhor com detalhes. E também entrem lá no nosso Instagram e no YouTube e se inscrevam nas páginas. Ajuda bastante a divulgar o podcast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.